Boa noite, irmãos. Estamos começando mais um dia, uma noite juntos, adorando a Deus. Vamos fazer uma oração. Convido que você a fechar os seus olhos. Pai, Santo Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Pai. Cada um de nós que estamos aqui nesse local e aqueles irmãos também que estão em suas casas, meu Pai, eu agradeço porque o Senhor nos uniu, Jesus. O Senhor continua a insistir em nós, o Senhor continua a nos unir, a nos fortalecer diante da Tua presença. Nós somos gratos por isso, meu Pai. Nós cremos que o Senhor é o nosso escudo, que o Senhor é a nossa salvação. Por isso, meu Pai, nós também nos comprometemos a dizer que nós o amamos e que por toda a nossa vida nós queremos Te adorar, Te exaltar Seu grande nome, meu Pai. Nós agradecemos por tudo que o Senhor fez, por quanto que o Senhor é bom conosco, mesmo nós sendo tão miseráveis, Pai. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Vocês que estão aqui na igreja, se vocês quiserem se colocar de pé para adorar o nome de Jesus, você que estiver em casa, se você quiser levantar a tua mão, glorificar o nome do Senhor Jesus, colocar a tua vida nas mãos do Pai, sinta-se à vontade para adorar o Senhor nesse momento, porque nós cremos que Ele é a salvação, nós cremos que Ele abre as portas, nós cremos que Ele abre os caminhos, nós cremos que o Senhor, Ele nos dá força para vencer todas as lutas, para vencer todas as batalhas, independente do que venha, o Senhor sempre estará conosco. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos
Jesus, Pai Todo-Poderoso. Tu és exaltado, meu Pai, por isso nós levantamos um clamor a Ti, meu Pai. Nós dizemos que Tu és a nossa casa, Tu és a nossa salvação. Tu és aquele, Pai, que reina em nossas vidas, e nós abrimos o nosso coração para que o Senhor entre, meu Pai, para que o Senhor cuide, para que o Senhor trate, porque nós somos casa do Senhor. Nós somos casa do Senhor. Continue exaltando o nome de Jesus, glorificando a Ele. Ele é digno de todo o louvor, de toda adoração. Jesus é bem-vinda, a casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim, só para o Senhor, aleluia. Sobre teu vento, sobre teu nome, venha, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir, Senhor, porque nós somos casa tua, Pai. Essa casa é sua casa, nós deixamos para o Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos para o Senhor Jesus. Teu vento, vem reinar, nós queremos te ouvir, porque essa casa é sua, Pai. Cante ao Senhor. A verdade pura e sincera é que o Senhor Jesus já apareceu
salva as nossas vidas. A verdade sincera é que Ele morreu na cruz por nós há muito tempo atrás para me salvar, para te salvar. E nós pedimos ao Espírito Santo que o Senhor venha crescer, Pai. Porque o Senhor já apareceu e já mudou as nossas vidas, meu Pai. O Senhor já transformou muitas coisas que deveriam ser transformadas, mas nós sentimos mais fome e sede de Ti, meu Pai, no sentido de que nós queremos ser uma casa, meu Pai, mais bem apresentável para o Senhor, Pai. Nós queremos que o Senhor venha transformar, nós queremos que o Senhor, meu Pai, venha cultivar, meu Pai, novas palavras, novos propósitos em nossos corações. Nós queremos, Pai, mais de Ti, meu Pai, porque nunca é suficiente, porque nós somos imperfeitos. Nós, na verdade, somos uma casa, meu Pai, miseravelmente arrumada para o Senhor, Pai. Nós somos uma casa indigna, meu Pai. Nós somos uma casa, meu Pai, ingrata. Nós somos uma casa que não sabemos te receber como o Senhor merece, Pai. Por isso nós clamamos, meu Pai, que o Senhor apareça cada vez mais, todos os dias, que o Senhor cresça dentro de nós. Porque nós sabemos que o Senhor já provou o Teu amor por nós. Na cruz do Calvário, quando deu a sua vida por nós. Por isso tua misericórdia dura para sempre. O Senhor venceu a morte, meu Pai. E o Senhor nos dá vitória a cada dia quando nós acordamos e sabemos que o sacrifício foi feito, que está consumado. O Senhor nos dá vitória, Pai, todos os dias quando nós sabemos que o Senhor lembra de nós, quando nós sabemos que o Senhor nos ama. E por isso, só por isso nós te amamos, Pai. E nós temos orgulho, Pai. Orgulho do Teu nome. Nós temos orgulho de Você, Pai. Nós temos orgulho de ser Tua casa. Provou o Seu amor, morreu só por me amar. Eu era errada, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de Você, Jesus, eu vou gritar que amo Você. Jesus, amo Você. Provou o Seu amor, morreu só por me amar. Eu era errada, mas tomou meu lugar. Que orgulho de Você, Jesus, eu vou gritar que amo Você. Jesus, eu amo Você, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade. Cante mais uma vez, interiorize isso. Que Ele cresça, nosso Senhor, em nossas vidas. Que nós venhamos diminuir naquilo que nós tanto queremos aparecer, Pai. E eu me constranja com a Sua glória E todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos. Pai, Santo Deus, Santo Poderoso, Pai. Nós somos tão falhos. Me perdoa, Senhor Jesus Cristo, toda vez que dentro de mim, Pai, o meu orgulho é maior, o meu eu é maior, Pai. Me
perdoe, Senhor Jesus Cristo, todos os dias, Pai, que eu escolho a mim ao invés de escolher a Ti, Senhor. Me perdoa, Senhor. Todas as vezes que eu escolho, meu Pai, as minhas vontades, todas as vezes que eu quero escrever o meu futuro ao invés de entregar nas mãos do Senhor. Me perdoe, Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que eu ofendo meu irmão, meu Pai, não penso naquilo que o Senhor deixou escrito para que eu faça. Me perdoe todas as vezes que eu não dou o apoio, meu Pai, para a minha igreja, que precisa ser dado. Me perdoe, Pai, porque às vezes, Pai, o nosso eu fala mais alto do que as tuas vontades. Me perdoe, Pai. Perdoe, Pai, todos os dias que nós esquecemos, meu Pai, de falar contigo como deveríamos falar. Todos os dias que nós escolhemos, meu Pai, abrir nossas portas para as pessoas, ao invés de fechar a porta do nosso quarto e ficarmos diante de Ti, Pai. Me perdoe toda vez que nós escolhemos nossa ganância, toda vez que nós escolhemos, meu Pai, a nós ao invés da nossa família, que é algo que o Senhor preparou para exaltar o Teu nome na terra. Nos perdoe, Senhor Jesus Cristo, e que nós venhamos não só pedir perdão descaradamente, Pai, mas que nós venhamos pedir perdão de coração aberto, para que o Senhor realmente venha crescer, Pai. Eu no Teu lugar estaria cansada, Pai, de tanto perdão que nós pedimos, de tanto erro que nós nos cometemos, mas o Senhor está posto para nós. O Senhor está, meu Pai, presente em nossas vidas todos os dias com Sua eterna misericórdia. O Senhor permanece fiel enquanto nós somos infiéis a Ti. O Senhor permanece Pai, mesmo quando nós deixamos de nos portar como os filhos, Pai. E nós queremos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti.
obrigada, Pai, pela tua infinita bondade, porque o Senhor ainda, Pai, o Senhor está disposto para nós. Eu realmente, Pai, não entendo como o Senhor é tão bondoso para nós. Eu te agradeço infinitamente, Pai, por me amar. Amém. Meus queridos, graça e paz, saúde, misericórdia, prosperidade da parte de Deus o Pai e da parte de Jesus, nosso Filho, o Filho, nosso Senhor amado. Louvado seja Deus por sua vida que está aqui, pelos irmãos que estão nos acompanhando, todos que nos acompanham pelo nosso canal, que a graça de Deus os alcance poderosamente por meio desta mensagem nesta noite, que os irmãos continuem a ser abençoados. Eu quero nesse momento orar pela sua vida financeira, e enquanto isso os irmãos que aqui estão poderão consagrar ao Senhor seus dízimos e ofertas. Os irmãos também que estão em casa poderão fazer isso. Eu gostaria de orar por você em nome de Jesus, colocar a nossa vida diante de Deus, de um Deus que se preocupa com todas as áreas das nossas vidas, que olha com carinho para todas elas e que quer nos abençoar também. E para isso nós precisamos honrá-lo, precisamos ser fiéis a Ele em todo o tempo. Então pegue aí o seu envelope, você que trouxe. Eu quero abençoar você em casa também, que vai estar nos acompanhando. Querido e bom Deus, nós te louvamos por esta noite. Senhor, como é bom louvar o teu nome. Por isso que a tua palavra diz que aos santos fica bem o louvar o teu nome. Nós amamos louvar o teu nome. Nós te celebramos, te engrandecemos, porquanto entendemos que tu és digno, merecedor. E Pai, nós queremos apresentar diante de ti, nesta hora, as nossas finanças, para que o Senhor esteja nos direcionando, nos orientando, nos abençoando, abrindo portas também, Senhor, sobre nós, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que está acima das circunstâncias. O Senhor está acima de tudo. Abençoa os teus filhos que neste momento consagram a Ti e oram comigo, oferecendo a Ti, consagrando a Ti seus dízimos e ofertas, em reconhecimento à Tua grandeza, ao Teu senhorio, em gratidão a Ti, Senhor. Nós entendemos isto, nós entendemos que Tu és o nosso Senhor e que tudo que temos vem de Ti. Receba como forma de adoração, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Querido, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus aí no Evangelho, conforme escreveu o nosso querido irmão Lucas, no capítulo 7, versículo 1. Lucas capítulo 7, versículo 1, nós vamos ler até o 10º, ou de 1 até o 10, como os irmãos queiram. Pronto? Abriram? Amém? Vai dizer assim: e depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque amas a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado.
e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado o sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu comando, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se, ou noutra versão vai dizer, Jesus admirou-se dele, voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra. Edifica nossa alma, edifica nosso coração, edifica a fé de todos quantos estão ouvindo esta mensagem nesta hora. Em nome de Jesus, nós precisamos Te ouvir, Senhor. Aleluia. Querido, eu quero intitular esta mensagem da seguinte forma: as pessoas que deixaram Jesus admirado. Eu sou apaixonado por esse texto. Poucas vezes a Bíblia apresenta um Jesus admirado. Na verdade, apenas 2 vezes. Jesus é aquele que causa admiração. As pessoas olhavam para ele e diziam assim, ele faz tudo muito bem, ou seja, ele cura, ele abre a visão do cego, ele restaura a audição aos surdos, ele faz paralítico andar, ele faz tudo muito bem, muito bem. Ele ensina com autoridade, as pessoas, diz a Bíblia que as pessoas se admiravam da sua doutrina, Mateus capítulo 22, se admiravam da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os fariseus, os escribas e fariseus. Mas nesse texto, Jesus nos é apresentado como alguém que fica assim admirado diante de uma situação. E antes de falar sobre esse objeto de admiração de Jesus, eu gostaria de pensar um pouquinho, de olhar um pouquinho para esse homem que é apresentado na Bíblia, um centurião. O centurião era uma patente ali no exército romano, se eu não me engano, ficava em sexta colocação, se eu não me engano, era alguém responsável por 100 soldados. E esse homem, ele manda uns servos irem ter com Jesus, porque ele tinha um escravo, um escravo, que estava muito doente. E de repente, quando Jesus ouve falar isso, Jesus então se propõe a ir à casa do homem, ali em Cafarnaum. Jesus se mudara para Cafarnaum, justamente ali onde Jesus estava morando. E Jesus caminhava em direção à casa desse centurião. De repente, o próprio centurião, percebendo que Jesus se aproximava, foi até o centurião, foi até Jesus e disse assim, olha, o senhor não deve entrar na minha casa, o senhor não precisa entrar em minha casa, porque eu sou homem sujeito à autoridade e tenho pessoas debaixo da minha autoridade, e eles respeitam a minha palavra, e quando eu digo assim a um vá, ele vai, quando eu digo a esse vem, ele vem, basta uma palavra tua. Se o Senhor liberar a tua palavra, dizendo que o meu servo estará curado, qualquer mal, qualquer espírito, porque eles tinham essa ideia, os judeus ali, as pessoas daquela época tinham muito essa ideia de que a enfermidade, ela era ou um castigo de Deus por alguma desobediência ou algum espírito demoníaco. Então o centurião diz, basta uma palavra tua e não importa o que seja ali, se for um demônio que está ali oprimindo meu servo, ele vai sair mediante a tua palavra. Jesus olhou para ele, balançou a cabeça assim, admirado, e disse, rapaz, você tem fé, pode ir para casa, o teu servo já está curado. E quando ele voltou, chegou em casa, não era uma distância longa assim, a cidade era pequena. Quando ele chegou em casa, o servo estava curado, justamente no horário que o Senhor Jesus tinha dado a palavra, uns minutos atrás. O que eu quero destacar aqui na vida deste homem, e isso nos é exemplo porque está registrado nas Escrituras, é que esse centurião, ele foi pedir ajuda não para si mesmo, ele foi pedir ajuda para outra pessoa. Irmãos, é importante a gente destacar que esse centurião estava acostumado a batalhas, estava acostumado a ver pessoas sofrendo, e por certo já tinha perdido muitos servos. Naquela época,
o Império Romano, para se manter, tinha que usar da violência. Então, qualquer motim, qualquer levante que houvesse, de pronto lá estavam os soldados romanos para acalmarem a situação. E nessas revoltas, claro, ninguém ia entregar nada de graça, as pessoas não iam entregar os seus territórios, suas regiões gratuitamente, sem lutar, elas lutavam. E esses soldados, eles tinham que lutar. E muitos deles morriam. Com certeza esse centurião viu muitos ali da sua tropa sendo mortos. E há uma tendência de que a gente vai vendo o sofrimento e a gente vai se acostumando, a gente se acostuma com tudo. Ainda há pouco, conversando aqui com Carol, e a gente, sobre um determinado assunto, ela falou, é verdade, a gente acostuma com uma coisa boa e daqui a pouco a gente acostuma com coisa ruim também. É verdade. Então ele viu muita gente sofrer. Ele poderia olhar para aquele servo, era um servo, a Bíblia não fala que era um parente, era um escravo. Se morresse, ele poderia pedir um outro ao império, e o império daria, ou comprar um outro, na verdade, compraria um outro servo. Mas ele não deixou com que essa vida dele, essa experiência dele, lhe roubasse a sensibilidade em relação à dor dos outros, ao sofrimento dos outros, ao que os outros estavam passando. No caso aqui desse servo. Então ele foi até Jesus pedir ajuda não para si, ele foi interceder por outra pessoa. Não era ele que estava enfermo. E é importante a gente ter esse entendimento enquanto igreja do Senhor, que muitas vezes a gente vai orar, ou a gente vem orar, ou vem para o culto clamar, não é por a gente clama por outras pessoas. E principalmente nesta época, irmãos, há muita gente sofrendo, há muita gente aflita, necessitando de oração, necessitando de intercessão. E já que a gente não pode ir até essas pessoas muitas vezes, o mínimo que a gente pode fazer é interceder por elas à distância, ir até Jesus e apresentar, dizer, Senhor, tem muita gente sofrendo aí, tem muitas pessoas padecendo, no que eu puder fazer, me orienta, no que eu não puder, mas com teu poder, leva consolo para essas pessoas, leva uma palavra de esperança, para que quando passar tudo, o mal seja o menor possível, porque mal vai ficar, sequelas, isso aí a gente não tem dúvida, mas ele se comoveu por um servo, e é importante a gente destacar que naquela época o servo não tinha valor de nada, irmãos. Jesus foi vendido como escravo, 30 moedas, era escravo, não tinha valor, não tinha qualquer consideração ali, mas esse homem foi até Jesus, dizendo, meu servo está horrivelmente doente, ajuda-o, cura-o, e o Senhor Jesus ficou admirado por isso. Então isso que eu quero destacar aqui na vida desse homem, de pronto assim. E qual foi o objeto da admiração de Jesus? Observe no texto que as pessoas chegam dizendo assim, Senhor, dizendo para Jesus, olha, Jesus, ele é digno que o Senhor faça isso. Jesus para e olha e fala, é mesmo, ele é digno. As pessoas estavam dizendo assim, ele é merecedor, Jesus. Por que ele é merecedor? Falei para mim. Porque ele ajuda o povo, ele ama a nossa nação, ou seja, ele ama Israel, não é está falando de Roma, está falando ele ama a nossa nação, ou seja, ele ama Israel. E mais, ele é tão bom que ele até edificou a sinagoga, que era o lugar de reunião, lugar de culto dos judeus. Não o templo ficava em Jerusalém, mas existiam várias sinagogas, centenas, dezenas delas. E as pessoas falaram assim, olha, ele ajudou a construir a sinagoga, então ele é merecedor. Talvez lendo o texto assim de imediato, a gente seja tentado a pensar que Jesus acompanhou aquele moço, ou acompanhou aquelas pessoas, foi até a casa daquele centurião, por conta dessas palavras dessas pessoas, julgando ser ele merecedor, como que se Jesus tivesse olhado e falado assim, ele é merecedor, ele é digno que se faça isso, então vou fazer. Como se existisse alguém digno diante de Deus, digno de qualquer coisa. Em todo o tempo somos abençoados pela graça de Deus, salvos pela graça, curados pela graça, recebemos o Espírito pela graça, recebemos tudo pela graça de Deus. E este centurião não era uma exceção, até porque na avaliação daquelas pessoas, aquele centurião era digno.
Mas na avaliação de muitas outras pessoas, ele era totalmente indigno por ser ligado a Roma e Roma ser opressor, dominador, fazer as pessoas sofrerem. Eram bem cruéis. Então Jesus não foi porque as pessoas declararam aquele homem digno, merecedor. Não. Até porque a Bíblia fala em Romanos, capítulo 3, que todos pecaram e ficaram afastados da glória de Deus, ou todos pecaram e são carentes da glória de Deus, todos sem exceção. Esse centurião não era uma exceção a essa regra, ele era carente da graça, da misericórdia, do amor de Jesus. Mas Jesus foi porque Jesus conhece os corações, e Jesus sabia que aquelas pessoas tinham sido enviadas a ele por aquele centurião, não porque ele se achava digno, não, é tanto que quando Jesus se aproxima, o centurião chega até Jesus e diz: não, Jesus, isso que falaram aí é um entendimento que as pessoas têm a meu respeito, mas eu mesmo não me considero digno que o Senhor entre na minha casa. Que visão, que leitura extraordinária que esse homem soube fazer de si mesmo. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Ele pegou a dignidade dele, ele pegou aquilo que ele era, e pegou a reputação dele. A dignidade é aquilo que a pessoa é, a reputação aquilo que diz, aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. Então ele tinha uma boa reputação, e as pessoas, a gente pode acreditar que de repente para aquelas pessoas ali era uma pessoa digna mesmo. E ele pegou tudo isso, colocou diante de Jesus, fez uma avaliação igual Paulo fez ali em Filipenses, nós pregamos domingo, fez uma avaliação e disse: Jesus, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, eu não sou merecedor, não precisa ir lá não, basta uma palavra tua, eu sei o que é poder. Ele estava dizendo isso: eu sei o que é poder, eu sei o que é ter poder, porque eu tenho gente acima de mim e eu tenho gente abaixo de mim, e quando o meu superior me dá uma palavra, eu faço, eu cumpro a ordem, eu não hesito. E quando eu dou uma ordem, os meus servos, os soldados que estão debaixo da minha direção, do meu comando, eles obedecem. Então basta uma palavra tua e tudo vai ser resolvido. E aí entra a admiração de Jesus, e a Bíblia fala que Jesus admirou-se dele e disse assim: nem mesmo em Israel eu achei uma fé desse tamanho. Porque Jesus estava em Cafarnaum, nem mesmo ali nas terras de Jerusalém, onde era o centro da religião, deveria ser o centro da fé em Deus. Foi a cidade onde Jesus foi muito rejeitado, na verdade foi morto ali em Jerusalém, onde ficava o templo, os escribas, fariseus. Jesus foi rejeitado ali. Então Jesus olha e diz assim, faz uma comparação e diz: puxa, nem mesmo no meio do meu povo eu achei tanta fé, porque ali eram os gentios, os não judeus. Então a pessoa que deixa Jesus admirado, irmãos, não é a pessoa que tem muitos diplomas, a pessoa que tem graduação, que tem destaque diante da sociedade, porque esse centurião tinha grandes honras, grande destaque, título, respeito, reputação. Mas não foi isso que causou admiração em Jesus, porque essas coisas para Jesus, olha, diante de quem é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, o soberano dos reis da terra, o que é um título de centurião? Para aquele que é o próprio Filho de Deus, digníssimo, como diz Paulo lá em Timóteo, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, o único que é digno, de onde nasceu essa canção que a gente costuma cantar, do Bené de Souza. Quem era aquele centurião? O que era aquela dignidade diante de Jesus? Essas coisas não causam admiração em Jesus, causam em nós. Nós ficamos admirados com os títulos das pessoas, nós ficamos admirados com a reputação da pessoa, com as credenciais da pessoa, com os diplomas da pessoa. Mas Jesus, isso tudo colocado diante dele, o que é isso diante dele? Não é nada. Então não foi isso que causou admiração em Jesus. O que causa admiração em Jesus, a pessoa que torna Jesus o seu admirador, é a pessoa que tem fé. E isso vai corroborar com o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, um versículo clássico que todos nós conhecemos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque
Alguém pergunta por que é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, creia que Ele existe, é uma coisa. Segunda, e que Ele recompensa aqueles que o buscam com coração sincero. Jesus sempre foi uma questão de fé, irmãos. Deus sempre foi uma questão de fé. Nunca de explicação, nunca de racionalização, nunca. Sempre uma questão de fé. E as pessoas que foram abençoadas, as que foram mais abençoadas por Jesus, e as que são mais abençoadas por Jesus, são aquelas que ousam crer em seu poder, crer em sua palavra, crer em sua autoridade, mesmo contra tudo e contra todos. E esse centurião não apenas creu, com uma fé teórica, ele creu e ele agiu em cima da palavra, porque Jesus falou assim: pode ir, que o teu servo está curado. Ele pegou e foi. Ele foi. Ele pediu a palavra, não pediu? Ele não falou basta uma palavra? Falou. Jesus falou, joia. Porque ele não foi aquela pessoa que disse assim: basta uma palavra tua, Jesus, e meu servo ficará curado. Mas de repente por dentro ele estava assim: tomara que ele vai, tomara que ele vai, tomara que... oh meu Deus, abençoa para que ele vá lá em casa, abençoa para que ele vá. Senhor, basta uma palavra tua, oh, tomara que ele vai lá em casa, vai lá em casa. Não, não foi isso. Ele falou com fé e sinceridade, ele estava pronto para agir em cima daquela palavra. Então quando Jesus disse, joia, você disse assim, que assim se faça segundo a sua fé. Pode ir, o teu servo está curado. Ele pegou e foi. Quando chegou lá, o moço estava curado. Tomara nós tenhamos essa coragem de agir segundo a palavra de Jesus, porque Jesus está sempre a falar conosco, irmãos. O Senhor está sempre a falar conosco. Deus não deixa de falar conosco. A gente que fica muitas vezes falando, Senhor, fala comigo, e Jesus falar de novo, falar outra vez, mas eu estou falando com você, o tempo todo eu estou falando com você por meio de louvores, falando por meio da palavra, estou falando com você por meio de mensagens, estou falando com você o tempo todo, para você fazer de acordo com a minha palavra. E é aí que nós titubeamos. É nessa hora de a gente agir segundo a palavra de Jesus, porque aí a gente vai racionalizar, a gente vai questionar, porque o que as pessoas esperavam em volta é que Jesus fosse à casa daquele homem. Quando aquele homem deu aquela palavra, as pessoas olharam assim e falaram, mas ele deve ir lá, porque ele é digno, ele é merecedor, ele deve ir lá. Jesus, então tá bom, não vou lá não. As pessoas olharam, ué, ele não vai não, não vai na casa. Puxa, falta de consideração, falta de respeito com ele. Poxa, o cara é centurião, o cara é digno, não vai lá na casa. Não, não vai não. Jesus não foi na casa, porque Jesus entendeu que não precisava. Tomara Jesus ache em nós um coração assim de fé, irmãos. Tomara sejamos pessoas, tomara sejamos uma igreja que principalmente nesta situação venhamos causar admiração em Jesus. Que Jesus venha olhar para nós e venha falar assim: que maravilha, achei fé no meio do meu povo, quando todas as circunstâncias dizem não. Porque a gente sempre pregou, a gente sempre falou, a gente sempre orou, sempre cantou, dizendo que creríamos em todas as situações, mas nós nunca enfrentamos uma situação, eu digo em termos coletivos, individualmente, claro que situações muito mais difíceis as pessoas já enfrentaram, mas em termos coletivos, mundiais, nessa geração nossa, nunca enfrentamos uma situação tão complicada, na verdade, tão constrangedora, tão que nos deixou assim sem norte. E aí é agora, nessa situação adversa, que a gente tem que colocar o olhar em Jesus e dizer assim: Jesus, continuamos a confiar em sua palavra. Tudo aquilo que cantamos antes de março continua valendo. Tudo aquilo que pregamos antes de março continua valendo. Tudo aquilo que oramos antes de março continua valendo. Senhor, basta uma palavra tua e as coisas se resolvem. Tomara sejamos achados, homens e mulheres de fé, pessoas que causem admiração em Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar em pé, a gente poder orar com base nessa palavra de fé, de ânimo em nome de Jesus. Oremos por aquelas pessoas que estão carentes, que estão precisando, em nome do Senhor, irmãos. Oremos. Vamos interceder por elas.
para que Deus, na sua graça e misericórdia, possa fortalecê-las, ajudá-las e curá-las em nome de Jesus. Eu creio no poder da oração. Santo Deus, aleluia, Deus Pai de Jesus o Cristo, nós te rendemos honras e glória nesta noite, reconhecemos a tua majestade, o teu poder. Jesus, nós reconhecemos a tua autoridade, aleluia, sobre todas as coisas, aleluia. Reconhecemos o poder da tua palavra. Reconhecemos que quando o Senhor fala, as coisas acontecem. Tomara sejamos achados ou sejamos encontrados por ti, Senhor, como aquele centurião, um coração de fé, Senhor. Ó Pai, nesta noite nós queremos interceder à semelhança desse centurião do texto, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas. Ali ele orava pelo seu servo, aqui nós oramos, ó Deus, pelos teus servos e servas, ó Deus, em o nome de Jesus, que formam o teu povo esparramado, ó Deus, nesse Brasil gigante, nesse mundo gigante. Que a tua graça, Pai, venha, ó Deus, alcançá-los. Pai, que o teu fervor venha alcançá-los em nome de Jesus. Meu Deus, que toda palavra, ó Deus, contrária, palavra de incredulidade, ó Deus, venha cair por terra em nome de Jesus. E que o coração da sua igreja, da tua igreja, seja nesta noite inundado de fé e de confiança ao Senhor. O coração dessa pessoa, ó Deus, que está assistindo esta mensagem nesta hora, ó Deus, nesta manhã, nesta tarde, seja tomado de fé, de confiança no Senhor. Ó Pai, que não venhamos perder, ó Deus, a confiança, a fé, para nos aproximarmos de Ti, para irmos até o Senhor Jesus, confiados de que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Senhor, tem misericórdia da nossa pátria, tem misericórdia do nosso país, ó Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia, ó Pai, das pessoas que estão sofrendo, que estão, ó Deus, sendo assoladas pelo mal, com enfermidades, tantas elas que assolam, ó Deus, a humanidade, não apenas esta, ó Deus, que estamos enfrentando nesta hora, mas tantas outras, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor é o Jesus que cura, o Jesus que sara, e basta uma palavra tua, Senhor, e esta vida é restaurada, sim, e esta vida é levantada do leito, sim, em nome de Jesus. Visita os teus filhos, aqueles que estão enfermos, aqueles que vêm sofrendo com enfermidades as mais diversas, que o teu poder, ó Deus, os alcance nesta hora. Vá de encontro, Pai, e faz, ó Deus, essa enfermidade derrotada, ó Deus, derribada, destruída, anulada, cancelada pelo poder do nome de Jesus Cristo, ó Pai, e que o Senhor venha achar em nós uma igreja crente, Senhor, que cause admiração aos teus olhos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Abençoa os teus filhos, Pai, que aqui estão, teus servos e servas, que vieram buscar ao Senhor, que vieram adorar ao Senhor, que vieram orar ao Senhor. Meu Deus, envolva-os com teu poder e graça e glória e firmeza em nome de Jesus, para que venham continuar firmes num propósito que o Senhor tem colocado em seus corações, não deixando que sejam, ó Deus, tirados, ó Deus, desse propósito em o nome de Jesus, mas que venham ficar firmes, inabaláveis. Ó Deus, nós oramos confiados na dignidade de Jesus, o teu Filho amado. Amém e glória a Deus. Agradecer a todos que nos acompanham, tantos irmãos da nossa igreja, mas irmãos de outras igrejas, irmãos de outros estados nos acompanhando, e que Deus esteja abençoando ricamente a vida de vocês em nome de Jesus. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, assine, ative o sininho aí, porque quando nós estivermos transmitindo aqui, vai chegar lá para você e você vai poder ser abençoado em nome de Jesus. Levante comigo a sua mão. Querido, que o amor de Deus o Pai e que a graça salvadora de Jesus o Cristo e que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus
continuem sobre a igreja do Senhor neste lugar e toda a igreja esparramada nesta terra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma noite de paz abençoada, um sono restaurador para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe.